Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Guia de Escultura para Iniciantes. Esse é o terceiro episódio da série. Se você caiu direto aqui, assiste lá primeiro, o segundo e depois vem para hoje, porque vamos falar sobre ferramentas. É isso aí. É um vídeo para iniciantes, porém até você que modela há algum tempo vai ver novidade aqui de materiais. E se você é novo por aqui, esse é o canal da Arcadia 3D, o estúdio escola de escultura aqui de São Paulo, agora disponível para vocês de todo o Brasil. Então, como já falamos, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ferramentas, aquelas principais para o pessoal que está começando, também algumas para o pessoal que já modela, algumas ferramentas avançadas, vamos dizer assim, aquelas que não são muito boas, as que são as melhores, pelo menos na nossa opinião, não é verdade? Também algumas ferramentas customizadas e também aqueles acessórios, aqueles itens que você nunca podia imaginar que poderia virar uma ferramenta. Isso aí, mas antes de começar eu tenho um recado para você que está querendo entrar agora no mundo da escultura, de repente está perdido, meu Deus, por onde eu começo, faço isso, faço aquilo. Se você está querendo um método passo a passo para te guiar e te ajudar a fazer esculturas incríveis dos personagens que você mais gosta, entra aqui no link da descrição, curso Design de Personagens. Link aqui abaixo. Passo a passo, bonitinho, explicadinho, com riqueza de detalhes, foco para você aprender um monte e fazer sua primeira escultura o quanto antes. Bom, então vamos começar falando sobre estecas. O que seria esteca? Estecas são aquelas que a gente tem a pontinha como se fosse um laço, beleza? Qual é a utilidade desse tipo de ferramenta? Não confunda estecas com astecas, tá? Elas servem para você tirar um pedacinho da massa, o que vai ajudar você a esculpir. Isso aí, então vamos dar uma olhada na demonstração. Ela serve para a gente principalmente esculpir, que é o processo de tirar a informação, tirar a massa da nossa escultura. Porém, ela também ajuda no processo de modelagem, que é simplesmente você dar uma forma sem ter que tirar tanta informação. Mas, de qualquer forma, a esteca sempre vai esculpir, ela sempre vai tirar um pouco de massa que seja, mesmo quando o seu intuito é só mudar um pouco a forma modelando. A principal função dela é a estecada, que é tirar massa. Tem diversas pontas para diversas situações. Pontas mais arredondadas vão ajudar às vezes em cortes que eu quero ter um traço mais orgânico, por exemplo. Traço inorgânico ou linhas mais gerais, eu uso um aro mais quadrado. Podemos também fazer estecadas profundas, né? Que são um exemplo para vocês, ó. Sempre apoiando para não arrebentar a sua esteca, dependendo da fabricação. A gente pode fazer uma estecada bem profunda e tirar bastante informação. Você precisa ter, como a Jéssica disse, estecas que parecem laços. Sempre priorize aros lisos, tá bom? Existe também uma ferramenta de rastelo que eu vou falar depois. Mas entre essas de aros lisos, é interessante que pelo menos um deles seja de ponta quadrada ou retangular, né? E o outro seja de ponta arredondada. Pelo menos se você tiver uma ferramenta como essa, de tamanhos variados, pelo menos uma grande e uma pequena, você já consegue fazer bastante coisa. Isso para você que está começando. Tá legal, e para quem já esculpe alguma coisa, está querendo dar um upgrade aí no kit de ferramentas, que tipo que você indicaria de esteca mais avançada? Eu gosto dessas ferramentas que não são necessariamente arredondadas, tem um aro aberto. O legal mesmo também é quando você tem uma ferramenta com uma ponta como essa e uma ponta arredondada também, ou uma ponta retangular também. Então sempre ferramentas com duas pontas diferentes no mesmo jogo, né, no mesmo corpo, ajuda muito. Mas tem uma aqui que é mais legal ainda, que são essas ferramentas para coisas muito pequenas, detalhes muito pequenos. São estequinhas muito pequenininhas, ó. Servem para fazer detalhes como olho, olhos de figuras 1:4, por exemplo. Então isso aqui já seria um material mais avançado. Diferente dessas que já são pequenas, essas aqui são realmente muito pequenas. A gente vai até colocar aí no comparativo para você ver. E essa é uma ferramenta com um aro pequeno,
Elas servem também, claro, para a gente acessar áreas de difícil acesso com ferramentas maiores, como por exemplo aqui próximo ao olho. E a gente pode, inclusive, com elas, construir pelos, ou efeito de pelos, né? Como aqui nesse lobisomem. Essas ferramentas são a chave para a construção de detalhes, dentre outras. E ainda para aguçar ainda mais os detalhes, existem essas ferramentas realmente muito pequenas, eu chamo elas de ferramentas micro, que é para você fazer o detalhe dentro do detalhe. Por exemplo, aqui, fazer fios bem pequenininhos de pelos. Para finalizar essa dica de estecas, um pouco mais avançada, é muito legal essas estecas que fazem o seguinte, ó, tem um corpo que parece uma espátula, no caso uma espátula de madeira, e tem também uma pontinha em laço, né, uma pontinha de esteca propriamente dito. Tem diversos tamanhos e formatos também, tem formatos quadrados, com ponta e esses mais arredondados. Tanto uma espátula, que vocês vão ver daqui a pouco, quanto uma esteca. E agora vamos falar sobre um tipo de ferramenta que é super popular entre os escultores, mas na verdade não são ferramentas de escultor, são ferramentas de dentistas, ferramentas de protético que os escultores adotaram para fazer suas artes, seus bonequinhos. Os protéticos, principalmente, usam muito elas para fazer prótese dentária, às vezes até modelar dente, né? Mas nós aqui de escultura usamos para principalmente modelar, dá para esculpir com uma ferramenta de protético ou dentista, mas a gente principalmente usa ela para modelar. Dentre elas temos alguns principais. Os que eu mais gosto, né, são as espátulas, tem diversos tamanhos, mas a mais famosa é a espátula 7, né? E os lecrons, aí tem vários tipos de lecron, né, vários tamanhos também. Alguns têm essa pontinha bem fininha, parece uma faquinha. Esse aqui acho que o pessoal chama de Zeiss, algo assim. Mas ele tem tipo uma colherzinha pontuda de um lado e uma faquinha bem fininha do outro. E essa é uma variação do mesmo, só que a faquinha já não é tão afiada e aqui temos uma colherzinha redonda. Isso ajuda muito a modelar formas delicadas, principalmente. A espátula já serve para uma escultura maior, mas você também pode usar para principalmente blocar o polymer clay. A gente usa muito para blocar uma figura mais delicada e que vai aceitar bastante detalhe também. Essas ferramentas contribuem muito para o uso e estudo de detalhes. Legal, então vamos dar uma olhada aqui na demonstração para ver essas ferramentas em prática nas esculturas e não nos seus dentes. Bom, e essa aqui é uma ferramenta de protético, é um lecron. Com ela a gente consegue aplicar massa. Por exemplo, eu posso pegar um pouquinho de massa, colocar aqui. Eu poderia fazer isso com o dedo, porém eu tenho um pouco mais de precisão se eu usar o lecron para aplicar. Principalmente em situações em que a escultura vai ser ainda menor, eu posso inclusive modelar com ela. Você também consegue esculpir tirando um pouco de massa. O efeito é parecido com o da esteca. Um outro bom exemplo do uso de ferramentas de protético é com o polymer clay, por exemplo, na aplicação de massa. Eu posso pegar aqui e aplicar para também ajudar a modelar o cabelo, dentre, claro, qualquer outra parte da sua escultura em polímero. Você pode usar essa ferramenta com qualquer massa. Eu estou dando esse exemplo no polymer clay porque, em especial, ele exige uma aplicação mais precisa, que às vezes o dedo não seria tão indicado. A espátula ela já aplica de uma forma mais precisa que fica sensacional para sua modelagem em polímero. Essa aqui, por exemplo, é uma das minhas ferramentas favoritas, é um tipo de lecron também. O legal é justamente para fazer detalhes. No oil clay ele também vai ser sensacional, vai ajudar bastante. Aqui eu estou mostrando mais um exemplo no polímero, que como eu disse, o polímero ele exige até mais essa aplicação das ferramentas de protético do que outras massas. Por exemplo, para traçar detalhes, o polímero ele aceita esse tipo de ferramenta muito bem. Nossa,
mas são realmente muitas opções. Como que o pessoal vai saber para que serve cada uma delas? É uma boa pergunta, viu? O pessoal quer comprar um monte, mas não sabe para que serve, não é verdade? No geral, é assim. Pensa sempre uma coisa muito óbvia, que ferramentas pequenas vão ser usadas mais para detalhes, ferramentas maiores já têm esse uso. Blocar ou esculpir grandes partes muito específicas, por exemplo, uma ponta, serve para você acessar cantos que o seu dedo normalmente não alcançaria. Então isso a gente vê bastante, inclusive, nas ferramentas de protético. Elas servem lá para aquele cantinho que você não consegue acessar fácil com seus dedos ou com outras ferramentas. Você vai ver em qual das ferramentas que você se adapta melhor a determinada circunstância, principalmente se atentar ao tamanho do que você está fazendo. Agora eu estou reparando aqui que tem ferramentas que nem são estecas, nem são de protético. Quais seriam essas ferramentas que são tão diferentes das outras? Na verdade elas parecem bastante com estecas, elas podem ser confundidas facilmente, mas você não consegue trabalhar da mesma forma, então realmente elas não são bem estecas. São essas aqui, ó. Elas são o que a gente chama de rastelo, ou stylus também, né? Que é como se fosse uma serrinha. E essa aqui é literalmente um stylus, porque é uma serrinha que tem nela, como se fossem vários dentes. E essa aqui já é um arame entrelaçado no outro, porque ela serve para você uniformizar o relevo da sua escultura, entendeu? Ele não é necessariamente utilizado para você esculpir, você esculpe com outras estecas. Essa aqui é para você nivelar, ter um relevo uniforme por toda a escultura. Tem também outros casos que algumas ferramentas podem apresentar uma ponta que diverge de esteca, de espátula, de qualquer outra coisa, como por exemplo essas pontas vassourinha, né? Elas também servem de certa forma como um rastelo, você consegue uniformizar um pouco, mas o legal delas é trabalhar texturas. Você pode trabalhar uma textura de couro, de pele envelhecida. Tem gente que gosta de fazer pelos, eu não gosto tanto. Eu acho que só se for um pelo mais rebelde assim. Isso aí, pessoal. Então vamos dar uma olhada agora na demonstração para entender na prática como que se utiliza cada um desses tipos de ferramentas. E aqui temos o rastelo. Como vocês podem ver, ele tem uma ponta entrelaçada, como se fossem dois arames entrelaçados. Uma das pontas é quadrada e a outra é redonda. A gente está lá fazendo escultura e eu quero nivelar uma área que tem um nivelamento um pouco rústico. Eu quero deixar um nivelamento mais uniforme. O rastelo ele vai basicamente deixar tudo no mesmo plano, um plano mais liso. Ele vai tirar um excesso de massa. Você pode usar também o outro lado para algumas áreas que o lado quadrado talvez não favorecesse tanto. E depois é só você alisar até com o próprio dedo. Ou então usar uma ferramenta lisa para fazer isso. Tem esse outro modelo aqui também, que tem dentes na verdade, né? Não é um arame entrelaçado. O efeito é quase o mesmo. Agora vamos dar uma olhada em algumas ferramentas improvisadas. São ferramentas às vezes até curiosas de se utilizar, vindas de várias outras áreas que podem ser muito úteis para você trabalhar nos seus personagens. Essa espátula, que na verdade é de construção, a gente usa para cortar a massa. Aqui é um compasso. É um compasso que na verdade é um improviso para um caliper. Para fazer coisa pequena é muito útil e é fácil de encontrar. E tem até pinças, essas pinças são inclusive pinças de dentista. Elas às vezes servem para uma coisa besta, mas muito simples, que é um pelinho ali na escultura. Você vai lá e dá uma pinçada e tira ele com delicadeza para não destruir alguma textura. São ferramentas de biscuit. Na verdade, ó, elas são... E essas, principalmente que parecem uma espátula, são muito úteis. Eu gosto muito dessas duas. Tem até uns boleadores, enfim. Que, inclusive boleadores, assim, eu tenho esse aqui que eu achei agora, mas tem uns bem pequenininhos, alguns até como esse. Que esse aqui já é uma ferramenta de protético mesmo, né? Mas ele, na verdade, é um boleador bem pequenininho. Então é muito útil. Umas ferramentas que não necessariamente a gente usaria para escultura, como por exemplo essa ferramenta que na verdade é uma ferramenta de manicure. E ela pode ser usada também como espátula, na verdade uma espátula com duas pontas variadas.
Eu também uso às vezes, tá aqui também tem lápis. Nossa, porque como que você usa um lápis para fazer às vezes furinho do olho lá, ajuda bastante. E também, o que mais tem aqui? Deixa eu ver. Ah, tem aqui no fundo uns hashis, que às vezes eu adapto eles. E agora um pouquinho de ferramentas customizadas. Como eu mostrei anteriormente, às vezes eu gosto de fazer uma ferramentinha através de um hashi. A gente inclusive demonstrou isso em uma das lives. Lá o pessoal estava perguntando um pouco sobre isso. E dá pra você fazer uma espatulinha bem legal, customizando um hashi, não é difícil. Ainda dentro desse tema de ferramentas, nós separamos alguns acessórios para mostrar para vocês terem ainda mais opções dentro da modelagem. Esse material aqui, dentro dessa caixinha de óculos, é uma extrusora. A gente usa bastante nas lives, é até sujo das últimas lives que a gente fez. Com diversas pontas variadas, através delas você consegue construir tirinhas com muita agilidade e facilidade. Tem extrusoras de diversos tamanhos. Essa aqui que eu tenho aqui na hora é uma extrusora de metal, sempre extrusora de metal. E nesse caso é uma extrusora pequena, tem extrusoras bem maiores. Tem também alguns pincéis. A gente vai fazer um vídeo de alisamento só mostrando pincéis. Esse aqui eu uso mais naquela mesma função meio que de rastelo, né? Porque afinal ele é bem áspero. É só um extra. Aí você está trabalhando num clay extra firme, ou então um clay hard, ou mais até extra hard. Você quer dar uma estecada, o que você faz? Você pode usar um maçarico como esse aqui. Você aquece a área que você quer trabalhar, que vai automaticamente amolecer, ó, e você consegue dar uma estecada com muita facilidade. Ó, se você é sem maçarico, até às vezes preciso segurar aqui. Um pouco mais difícil de estecar. Esse eu uso. E sai que nem manteiga, ó. Isso aqui é um caliper, né? Um instrumento para você fazer uma medida. Por exemplo, você tem o desenho, você quer ver a medida do quadril aqui dessa medusa. Eu pego aqui, tiro a medida e comparo com ela aqui. Eu também faço versões de tamanhos menores e mais econômicos, simplesmente entrelaçando os arames, um arame entrelaçado no meio. Você também pode usar um compasso, sempre é bom falar isso. E essa aqui é uma extrusora de metal, tem que ser de metal porque a de plástico arrebenta, hein? Olha só, essa aqui é uma em formato de seringa, ela sempre funciona da mesma maneira, porque ó, você vai colocar um anel na ponta dela, rosquear a ponta e apertar a parte da seringa. Tem algumas que são em manivela, mas todas fazem o mesmo efeito, que é criar tirinhas de massa com rapidez e perfeição. Ó. Você pode fazer daqui uma tirinha para um cinto ou para um detalhe de roupa, de armadura. E existem diversos outros discos ou anéis, enfim, ó. Tem até em X, em quadrado, triângulo. Parece até um código de PlayStation aqui. Tem diversos tamanhos e formatos. Além disso, a gente tem também ferramentas customizadas. São aquelas ferramentas feitas pelos próprios escultores, de acordo com o seu rosto, é claro, para que você tenha uma coisa 100% personalizada, de acordo com as suas necessidades. Pedi, na verdade, para um colega meu fazer algumas ferramentas personalizadas, ó, com pontinhas variadas. Tem uma aqui que eu gosto bastante, que é essa ponta que é quase um círculo, mas ela na verdade faz um P. Mas basicamente é uma barrinha oca de alumínio e a gente usa um arame de aço. E o ideal aqui é você fazer uma ponta, né, um laço que seja personalizado. Esse aqui, por exemplo, eu nunca vi. Eu desenhei mais ou menos como é que eu queria. Ele fez essa pontinha, que na verdade lembra aqui um bumerangue. Tem outro aqui que eu acho bem legal, que é esse aqui. Também faz como se fosse uma seta. Essa aqui que é uma ponta arredondada, bem redondinha, quase que um círculo mesmo. Ela às vezes pode nos ajudar com partes arredondadas, ou às vezes também para você cavar um buraco totalmente redondo. Um exemplo aqui para vocês. E pontas agudas, né, como essas assim que parece uma seta, elas podem acessar em lugares que nosso dedo não tem facilidade para modelar ou esculpir algumas partes determinadas.
No caso, essa aqui também tem um aro que não é nem quadrado, mas um aro um pouco mais arredondado, justamente para abarcar áreas também num formato inorgânico. Então esse aqui é um exemplo de esteca que você não deve utilizar para modelar. Assim, na verdade é uma esteca para cerâmica, a gente já comentou isso também em alguns outros vídeos. Ela é meio afiadinha até, né? Ela tem um corte, se for ver. Claro que você não vai se cortar com ela tão fácil, mas ela é diferente de uma esteca que tem só uma linha, só um aro liso, né? Ó, tem uma diferença brutal de uma para outra, então você não recomendo você utilizar esse tipo de esteca. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês na sua jornada das esculturas. Não percam os próximos capítulos aqui do Guia de Escultura para Iniciantes. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Curta, por favor, para ajudar o canal. Compartilhe com quem você sabe que gosta de escultura. E nos vemos no próximo episódio do nosso Guia de Escultura para Iniciantes. Isso aí, galera. Bora modelar os próprios personagens. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou!